seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês aqui presentes neste último culto presencial, pelo menos, né, por um tempo, agora que veio aí o lockdown, esse comunicativo na tarde de sexta-feira. E quem nos acompanha também ao vivo, pela internet, boa noite, que Deus te abençoe também. Irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos 27, amém? Salmos 27 de Davi, eu passo a ler. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa e que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Amém, irmãos? Que palavra poderosa do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Eu não sei você, mas com esse comunicado de hoje eu fiquei com o coração um pouco entristecido. Porque eu amo estar na casa do Senhor Jesus presencialmente. Poder ver o rosto dos irmãos, poder adorar os irmãos junto. Mas o momento pede que a gente tenha também sabedoria e vigilância. E é por isso que eu quero fazer uma oração especial junto com os irmãos nessa noite. Tem momentos que nós precisamos parar e orar mesmo de forma específica pela nossa nação, pelo mundo, por essa pandemia que já se estendeu de mais um ano, pelas pessoas que estão doentes nos leitos de hospitais, que já estão todos já completos e até transbordando, não tem mais vaga. É séria a situação do nosso mundo, no nosso país, de Curitiba. Eu sei que Deus tem plano e que Ele tem o controle de tudo. Mas se você veio aqui nessa noite, se você conseguiu romper com todas as barreiras e obstáculos que você nem imagina que pudessem te atrapalhar de estar aqui, é porque Deus está te convocando como exército do Senhor, como dizem Salmos, para estar aqui com a gente nesse culto, não último, mas um dos antes do lockdown, para interceder, para que juntos, com o pastor Mateus e toda a igreja, pudéssemos então assim, agora, levantar um clamor para a nossa nação, para que essa pandemia cesse, para que as pessoas que estão acamadas com Covid-19, entre outras doenças, elas possam se curar, restaurar, que os nossos governos sejam, dirigidos por Deus, porque nós temos que abençoar nossos governantes. Lá na palavra do Senhor Jesus, não sou eu que falo isso.
Então eu convido a igreja agora, em nome de Jesus, a orar com toda a fé do seu coração. Agradecer a Deus porque você está aqui nessa noite. A gente pode ter a liberdade de adorá-lo nessa noite. Muitos países não têm. É difícil a situação. Então eu convido você a clamar para que Deus venha com a sua proteção sobre a minha vida, a tua família, a nossa igreja. É muito bom, irmãos. E o diabo sabe que é muito bom. A igreja reunida é poder, é fogo, é mistério, é milagre, é Deus presente. Não que Deus não possa agir na casa do pastor, na minha casa, na sua. Deus age em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas a igreja precisa agora fazer um clamor. Amém? Vamos orar junto comigo para o culto dessa noite. Peça a pandemia acabar, para Deus abençoar cada vez mais e que Ele reine e prevaleça sempre a vontade do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, com a Tua igreja aqui reunida nesta noite, nessa sexta-feira, Senhor. Primeiramente, queremos Te agradecer, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. O Senhor nos escolheu como vós também para estarmos aqui clamando. Deus, pelo nosso país, pela cidade de Curitiba, pelo estado do Paraná, por todo o Brasil e o mundo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha estar nos protegendo desse coronavírus. Que o Senhor venha estar, Senhor, encerrando essa pandemia, trazendo a cura para aqueles que precisam, trazendo o milagre, Senhor Jesus, trazendo realmente, Senhor Jesus, o fim dessa pandemia em nome de Jesus. Mas que possamos também nos despertar para o que o Senhor está tentando nos dizer, porque tudo que o Senhor faz, o Senhor não faz à toa. O Senhor é dono de tudo, o Senhor é acima de tudo e de todos, Pai. Que nós possamos voltar a nossa vida a Ti. E nós clamamos pela nossa cidade, em nome de Jesus, por nossas igrejas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, as nossas famílias, os nossos amigos, o nosso trabalho com essa questão que está ocorrendo na nossa política, na nossa economia, na saúde pública. Senhor, vai à nossa frente. Senhor Jesus, governa nossos governadores, Senhor. Que seja as Suas mãos, que sejam os Teus pensamentos, que seja, Senhor Jesus, a Tua palavra ali, sempre à frente de todas as decisões que refletem na sociedade, que refletem em nós, os Teus filhos, Pai. E eu entrego esse culto, em nome de Jesus, em Tuas mãos. Toda ação do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. O Teu sangue que é poderoso esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos músicos que vieram aqui também Te adorar, de todos que estão aqui para Te adorar, Te agradecer, Senhor Jesus. A última palavra vem de Deus, é do Senhor que provém a resposta, e nós que possamos aqui perseverar, clamar, confiar em Ti e Te adorar, como diz o salmista de Davi. Vamos Te adorar, vamos bendizer o Teu nome, porque o Senhor nos livrou dos nossos inimigos. O Senhor continuará nos refugiando no Teu templo, na Tua tenda, Senhor, e que a Tua mão que é tão poderosa, com Teu sangue que é poderoso, esteja sobre umbrais da nossa casa, mal algum chegará na nossa casa. Essa oração que eu faço, entrega as famílias que estão aqui representadas, seus parentes, seus amigos. Senhor Deus, venha com a Tua provisão, venha com o Teu milagre, aquilo que ninguém pode fazer, o Senhor pode fazer. E nós agradecemos por esta noite, por poder estarmos aqui como igreja clamando a Ti. Abençoe, Senhor, todo momento deste culto, que tudo que aconteça aqui seja a honra e glória para o Teu nome, Senhor. A pregação, a oração, o momento de louvor, os dízimos e ofertas, e que nossa mente agora venha descansar em Ti. Não importa os problemas, nós temos um Deus poderoso, um Deus que não mudou, o Deus que é mesmo ontem e hoje e que será eternamente. E eu faço esse salmo a nossa oração, que possamos habitar na Tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida, até que o Seu Filho Jesus venha. Em nome de Jesus, fica conosco, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Amém. Amém, irmãos? Então eu convido você a adorar com muita alegria, Senhor Jesus, essa noite. Amém? Com gratidão. Da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Declare isso a Ele essa noite. Deixa Ele te ouvir, irmão.
mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pedras, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória. Ei, vem, Senhor Jesus, da morte, o medo quer me parar. Não vai não me tira o medo, me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, é mais declare da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, mas ele não vai, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Declare: mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer. Em nome de Jesus, eu saio à nossa frente. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas,
A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, Senhor. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Amém, glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que a nossa palavra, a nossa boca, né, tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Que as palavras têm poder. Então eu convido você a cantar essa canção com toda a autoridade que Deus te deu, com toda a fé do seu coração, com profecia, acreditando que a tua família vai ser abençoada gerações e gerações em nome de Jesus. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Declare assim comigo, amém. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Deixa ele
te ouvir essa noite. Amém. Amém. Ouça, Senhor, a nossa canção. Como um coral, Senhor, estamos aqui. Como tua igreja. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem hoje aqui, Senhor. Derrama o teu Declare bem forte que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Declare assim. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Podem tomar seus assentos, irmãos. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, que louvor abençoado, né? Uma salva de palmas aí pelo Senhor, pelos servos, né, que Ele tem levantado para adorar o nome dEle, né, de maneira excelente, muito bom. Eu não sei você, mas eu ficaria cantando esse louvor aqui até uma meia-noite e não viria o tempo passar. E essa é a bênção que o Senhor declara, né? Através do servo dele, Moisés, lá no Antigo Testamento. E você pode usar essa canção para abençoar o teu filho, tua família, teu esposo, né? Se despedir dele, né? Com essa bênção. Quando ele for dormir, põe a mão sobre a cabeça dele, ora essa bênção, que eu tenho certeza que Deus vai te usar. Amém? Queridos, esse é um momento que a gente sempre identifica os visitantes que estão aqui. Então não se sinta, sem querer te constranger, mas já te constrangendo, fica de pé aí que eu quero reconhecer os visitantes em nosso meio. Um de cada vez. Quem é a primeira vez que está vindo aqui no culto da vitória? Faz um sinal com a mão, olha aí, temos um irmão. Fica de pé, por favor, uma salva de palmas. Cumprimentem aí nossos irmãos que estão nos visitando, muito bem-vindos. Na saída nós temos um presente, uma lembrancinha especial para vocês, e vocês podem procurar lá o Vladimir, a Ana, e nós vamos dar uma lembrancinha para marcar esse dia muito especial, onde a bênção do Senhor foi derramada sobre você, sobre tua família, e você nunca vai esquecer do dia de hoje. E ainda tem mais, né? Deus vai falar com a gente, vai usar aí o servo dele, vai ser uma bênção hoje. Queridos, a gente sempre faz um momento também de indicação de livros, de literatura cristã. E hoje eu tenho um livro aqui chamado Peneirado. Então, você se recorda que no momento da vida do apóstolo Pedro, Jesus chama ele de lado e falou assim: Pedro, se você soubesse que Satanás, né, me pediu para peneirar você, mas eu intercedi por você.
E você pensa na sequência da história, depois de Jesus ter passado essa revelação para Pedro, olha quanta coisa, né? Ele sofreu de luta. Imagine se o Senhor não tivesse feito aquela oração lá no Getsêmani, que está registrado em João 17, por aqueles que já andavam com eles e por nós, os que haveriam ainda de crer nele. Então esse livro é para você que busca crescimento espiritual nas provações, nos desafios e nas decepções da sua vida, tá? O livro peneirado, Wayne Cordeiro, ele tem uma pegada assim para liderança, para vocação ministerial, mas eu tenho certeza que se você ler, você vai fazer as devidas apropriações para a sua vida, você que é líder da sua casa, da sua empresa, você que é uma pessoa que tem influência no reino de Deus, esse é o livro. Então eu quero também passar para você que está em casa, você que está aqui, o contato da nossa livraria. Nós ficaremos então agora, a partir das 0 horas do dia 27, então o culto presencial que a gente está tendo vai ser esse, né? Amanhã já não teremos culto presencial, só online. O próximo culto da Vitória, assista de casa. Então você que está aí com o seu celular, posso pedir para eles agora poderem, pastor? Então você pode pegar o teu celular, você que não segue ainda o culto da Vitória, e entra no YouTube, entra no Face, e segue lá, Culto da Vitória PIB Curitiba, para que você não perca, né, a bênção e possa estar conectado. Então agora você pode, né, abrir aí o app do YouTube, do Face, do Instagram, né, você do Instagram aí, um oi para você especial, e você pode então seguir a gente lá e ouvir devocionais e ser edificado e nos acompanhar. Nosso coração aperta, não é verdade? Mas é aquilo que as nossas autoridades estão vendo que é o melhor para a nossa cidade, e nós em obediência vamos acatar. Queridos, esse é um momento, né, onde com todas essas notícias, nós podemos ter o privilégio de adorar e celebrar o nome do Senhor com as nossas finanças. Por que privilégio? Porque, olha só, se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar aí sua Bíblia no Salmo número 127, eu vou ler os 2 primeiros versos. Salmos número 127, a palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio a primeira parte, se o Senhor não edificar a casa, daí vocês leem a segunda parte. Em vão trabalham, vamos lá, um teste. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não proteger a cidade, amém. Inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois essa precisa, ensaiamos aqui, vamos de novo. Inútil você irá levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele, amém, pois ele aos seus amados o supre, ele o dá enquanto dormem. Então, queridos, eu sei que muitos de vocês dependem do comércio, dependem, né, da movimentação para ganhar o sustento, para abrir seus consultórios, para, né, ver a economia girar. Mas agora, tudo, né, que a gente acabou de ler aqui, ele está falando que é o Senhor, é Deus quem dá provisão, é Deus que nos sustentou em quase 365 dias de abre, de fecha tudo, não abre nada. E agora a gente tem esse privilégio de olhar a nossa oferta como uma semente de gratidão e ao mesmo tempo de fé. De gratidão porque até aqui quem nos sustentou? O Senhor.
E de fé é porque o mesmo Deus que até aqui nos ajudou, te sustentou, te ergueu, Ele é fiel para continuar nos sustentando, por mais que sejam os dias ruins, ou se eles forem bons. Deus, Ele continua sendo bom, e Ele somente é Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Então eu quero convidar todos vocês a ficarem de pé, e que a gente possa trazer aqui essa semente de gratidão, essa semente de fé ao Senhor, que é digno de todo louvor e toda glória. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Além, além, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Declare comigo assim: além, além. Descansa em Deus.
já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu queria convidar você essa noite a pensar naquilo que só Deus pode fazer na sua vida. Pense agora naquilo que só Deus pode te dar a decisão certa, a resposta final vem dele. Como diz na palavra do Senhor Jesus, nosso coração pode fazer planos, mas a última palavra vem de Deus, amém? Coloca em seu coração agora aquilo que só Deus pode fazer por você. E você vai cantar junto comigo agora e com a banda, com toda a fé do seu coração, essa parte, acreditando que Deus está aqui hoje para te dar nessa decisão. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra não é do médico, não é do seu pai, não é da sua família, não são dos seus amigos, mas vem de Deus, aleluia. Vem de ti, Senhor, vem de ti. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, de Deus, de Deus, abençoa-me, Senhor. Boa noite, igreja amada de Jesus. Quem vai sair daqui vitorioso essa noite, levanta a mão. Oh, glória, é unânime. Pode se assentar, igreja. Olha só, nós vamos partir para o nosso momento de oração. Mas antes de partir para o momento de oração, eu quero ler com os irmãos 2 versículos. E ele se encontra lá em Marcos, capítulo 11, versículos 22 e 23 e 24. São 3. Jesus respondeu: tenham fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isto será feito. Por isso afirmo a vocês, quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Olha só, parece que é meio que exagerado você pedir para um monte, né? Aqui é uma metáfora, mas está dizendo que se você crer que você vai receber, você já recebeu. Só que para você receber realmente um milagre ou um pedido, para que isso aconteça, existem algumas condições. E lá em Mateus 6, versículo 10, diz que os nossos pedidos têm que ser de acordo com a vontade do Pai. Então, quando você faz um pedido, aquele pedido vai representar o que dentro do reino de Deus? Esse benefício na sua vida vai representar o que mediante a glória de Deus para o seu reino? Uma segunda colocação que Jesus faz é que para que o nosso pedido seja realmente concretizado, é que precisa a vontade de Deus prevalecer. Que está lá em... Não, perdão. Precisa que seja pedido em nome de Jesus, para que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. E lá em Tiago 4:3, diz que para os nossos pedidos serem realizados, vai dizer que não podem ser pedidos egoístas, pedidos que se relacionem somente a nós, aos nossos prazeres. Então eu te convido nessa noite a colocar diante do altar da graça de Deus os pedidos que você tem no seu coração, seja ele um pedido de cura por algum familiar, seja ele um pedido para Deus abrir portas de emprego, que você coloque no altar da graça de Deus nessa noite. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, nós vamos nos ajoelhar,
nos nossos lugares e a gente vai estar colocando diante do altar da graça de Deus tudo aquilo que está no nosso coração. Eu queria que os irmãos orassem também pela saúde, né, pela saúde pública, pelo Gael, que é um nenezinho que está com câncer, pelo Juscelio, pelo meu pai, que vai fazer uma cirurgia, pelo Carlos da Kelly e pelo Lucas da Ana, tá? Coloquem nos seus pedidos de oração a vida deles, e nós vamos estar orando agora, e você pode estar colocando todos esses pedidos no altar da graça de Deus. Se lembre que os pedidos que você for colocar agora, eles têm que ser condizentes com a vontade do Pai para você. E eles têm que ser entregues no nome de Jesus, para que Jesus revele a natureza gloriosa de Deus através da concretização desses pedidos. E esses pedidos têm que ser totalmente voltados para o reino, não pode ser um pedido egoísta. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, num culto voltado para a cura, transformação e libertação. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar da graça, Senhor, nosso Deus maravilhoso, nosso Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós colocamos a nossa nação, Senhor, a saúde, Senhor, aquelas pessoas que estão nos leitos do hospital, Pai. Derrama a tua glória, derrama a tua graça, se manifesta na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura para eles, Senhor, em nome de Jesus. Levanta a provisão para a saúde pública, Pai querido, que nós possamos levantar recursos para termos mais leitos de hospitais, Senhor, que nós possamos comprar mais respiradores, mas em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai querido, derrama a gloriosa natureza de Deus e o teu poder sobre a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, vem com o teu poder, Pai, cura essa doença na nossa nação, cura essa doença na humanidade, Pai, acaba com esse Covid-19, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é todo poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor tem poder, Senhor, para espantar esse vírus da humanidade. Então nós te suplicamos, invocamos com toda a fé, porque nós sabemos que o Senhor é o único digno de atender os nossos pedidos, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos também por aqueles que estão pedindo por emprego, Pai querido, que estão sem condições financeiras de pagar as suas contas, até mesmo de querer contribuir na tua igreja, de dar o dízimo e não estão conseguindo. Então, Senhor, abre as comportas do céu e derrama a chuva de bênçãos na vida do teu povo, Pai querido. Abençoa cada coração, cada pessoa aqui presente, cada família representada, Pai. As famílias que estão em casa, de cada um aqui possam sentir nesse momento o toque do poder do teu Espírito na vida deles, Pai. Que haja libertação, transformação e salvação nessa noite, Pai. Abençoa o pastor Mateus, que ele possa, Senhor Deus, ser tremendamente inspirado pelo poder do teu Espírito e que a palavra do Senhor possa vir de encontro aos nossos corações. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, receba, né, em nome de Jesus. Que bom a gente poder estar aqui, e logo mais nas próximas semanas estaremos somente online, mas que privilégio poder ver o rostinho, né, a carinha de cada um de vocês. Você já viu, olhou aí, eu queria que você fizesse agora uma ginástica aí com o teu pescoço. Eu lembro que tinha um exercício no tiro de guerra que eu não entendia, que era ficar mexendo, era um alongamento. Eu não entendi esse exercício, mas hoje eu entendo. Era para a gente olhar para as pessoas do nosso lado, né? Então agora aproveita que você vai ficar umas 2 semanas só em casa e olha para a pessoa como ela é linda. Essa pessoa que está atrás de você, dá uma piscadinha para ela, dá um sorriso, levanta as bochechas, mexe a orelha e fala, né? Que bom que você veio. Glória a Deus, né? Eu sei que a gente tem falado aqui da gente olhar com olhar de fé para aquilo que Deus vai fazer, né? E outro dia eu orei, já faz umas 2 vezes que a gente orou aqui, que a gente estaria, né, apresentando bebê, que a gente estaria casamento. E olha só, né, o ato profético que foi colocado aqui hoje, esse tapete vermelho aqui, né?
Então você, mulher, você, né, que quer casar, homem, olha para esse tapete e se imagina vindo, né, descendo essas escadas, né, entrando na igreja. Já tem mulher cutucando aí namorado, noivo, né? Aí já não é comigo, tá? Aí é... Mas Deus vai fazer grandes coisas, eu creio, em nome de Jesus. E olhe mesmo com um olhar de esperança aí para aquilo que Deus vai realizar. Eu quero aqui só recapitular então, acho que ficou o telefone da Livraria Evangélica. Você também pode procurar talvez no Insta, no Face, né? Ou passar ali depois pegar, mas o número é 99697-2486, tá? Você vai ter um desconto lá, então ligue, entrega na casa, então você vai receber ele na sua casa, né? Maravilhoso, né? E eu vou convidar você o seguinte, né? Eu sei que eu falo isso, mas às vezes até eu compro. Mas quando você puder, né, a gente tem tantas mídias para comprar, mas compra aqui na livraria nossa para abençoar, né? Porque senão a gente compra aí nas mídias e tudo mais, né? Vê se faz o preço e tal, mas a gente vai estar abençoando também. Queridos, eu quero trabalhar e compartilhar com vocês a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. E nós cremos, nós batistas, nós cremos que a palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus. O que é a palavra ser inspirada? A palavra, então, ela não foi totalmente assim ditada, palavra por palavra, mas ela inspirou homens a escreverem o que está aqui. Por isso que nós consideramos ela sagrada, porque o próprio autor foi Deus, né? Inspirando homens na sua região, na sua localidade, a escreverem sobre os assuntos. E é tão gostoso quando a gente vai estudar a palavra de Deus, que a gente vai ver que pessoas que não se conheciam, não se seguiam nas redes sociais, diferenças de 1000 anos, falam de um mesmo Deus, de uma mesma forma, com os mesmos atributos, sem nunca ter conversado com o outro. Isso só pode ser inspiração divina. Então Deus inspirou esses homens para que eles pudessem contar as histórias, colocassem as palavras, as ilustrações, os termos que a Bíblia utiliza. Você concorda com isso? Isso é o que nós cremos. Nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz lá em Timóteo. Mas o interessante é que quando nós olhamos então para a palavra inspirada, nós vamos identificar que os autores inspirados por Deus usam alguns termos e linguagens porque o próprio Deus queria expressar dessa forma para nós, para deixar esse ensinamento, para que a gente pudesse ler a palavra e entendesse que isso aqui Deus queria que fosse assim. E Deus quer falar através disso. E quando o assunto é batalha espiritual, quando o assunto é as hostes, o diabo, o inimigo, é interessante de perceber como os autores, eles também trabalham parecido dentro de matemática. É interessante você pensar nisso. Opa, se Deus inspirou esses autores a escrever dessa perspectiva, é porque é assim que no mundo espiritual acontece. Obrigado, pastorzão. Existe um embate, existe uma luta acontecendo. E o linguajar utilizado sempre é de uma situação muitas vezes hostil. Opa, se Deus escreveu dessa forma, não é que a gente quer muitas vezes fazer um sensacionalismo, ou a gente quer falar, mas é porque assim o acontece. É assim que a palavra expressa os ensinamentos a respeito dessa temática. Então eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria orar rapidamente mais uma vez. Senhor Deus, continua, Pai, falando conosco através da Tua palavra. E que o Senhor derrame, Pai, do alto sobre nós. Eu oro, Deus, para que desde já, Pai, toda a voz do inimigo seja calada e silenciada nesse lugar, nos corações e na mente. Que o Senhor, Pai, abra, Pai, o nosso entendimento para compreendermos a Tua santa palavra. E que o Senhor opere com libertação, graça e poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, olha só que interessante. Quando Jesus vai tratar sobre a temática do nosso inimigo, Ele vai dizer algumas palavras. Pai da mentira. Ele vai utilizar um termo que é o homem forte que domina uma casa, deve ser amarrado, deve ser, conquistado aquele lugar, ou seja, o próprio Cristo conquistando e amarrando Satanás. Nós vamos ver que Paulo, ao falar sobre as batalhas espirituais, ele vai dizer que eu e você precisamos ter uma armadura. Olha, eu não sei você, mas a gente só utilizaria uma armadura, nos tempos bíblicos, quando você ia para um confronto, para uma guerra.
E nessa armadura é composta de espada, escudo, ou seja, era uma batalha mesmo que ia acontecer. E também eles utilizam alguns termos de animais para caracterizar Satanás, o nosso adversário. Alguém consegue lembrar de algum animal que eles utilizam para... Se você pensar assim no diabo, que animal que vem na tua cabeça que é símbolo? Serpente, ouvi serpente? Serpente, opa, a Bíblia apresenta Satanás como uma serpente. E a serpente é venenoso, é peçonhento, é astuto, é arisco, dá um bote certeiro, né? É interessante, a Bíblia apresenta ela em Gênesis como uma serpente, e em Apocalipse vai dizer a antiga serpente. A antiga serpente. Mas Apocalipse também, ou uma outra linguagem, vai apresentar Satanás um dragão. Olha só, um dragão. Interessante que, se Deus utiliza esses termos inspirando esses homens, é porque simboliza a figura de Satanás. Poderia ter aqui, Satanás é como se fosse uma borboleta. Eu não sei se ia, né, mexer com a gente, ou a gente ia ficar meio assim, né, um bicho preguiça, alguma coisa do tipo. Mas a Bíblia, ela faz questão, inspirada por Deus, de demonstrar que esses animais de alguma forma representam a própria figura satânica, dragão, serpente. Mas um dos autores também vai tratar desse nosso inimigo como um outro animal. E a gente quer tirar algumas lições, eu quero compartilhar com vocês. Está lá em 1 Pedro, abra a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5, do verso do 8 ao 11. 1 Pedro 5, está lá no finalzinho da tua Bíblia, quase, se você abrir em Apocalipse e voltar, fica até mais fácil. Ou ligar a tua Bíblia aí, né? Primeira Pedro 5, do 8 ao 11 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Olha só, Pedro vai dizer que eu e você temos um inimigo, nós temos um inimigo, e vai dizer que o nosso inimigo é o diabo, ele está como um leão. Ele vai comparar e vai trazer essa figura do leão para nós. E se eu tivesse que dar um tema, eu colocaria o tema matando um leão por dia aqui no tema da mensagem de hoje. Como é que a gente pode vencer o nosso inimigo, os leões que se apresentam, né, que estão rodando na nossa vida, como é que a gente pode vencer esse nosso inimigo? Então é interessante de nós pensarmos, a primeira coisa é que nós temos um inimigo. E esse inimigo é comparado a um leão, mas vamos pensar, eu e você, nós temos aqui um adversário. E é interessante que Pedro, Paulo e os outros autores, Jesus, eles não vão dizer o seguinte: olha, o teu inimigo é Roma. O teu inimigo é o teu vizinho. O teu inimigo é o teu esposo, a tua esposa. O teu inimigo é... Não, a palavra de Deus vai dizer, o nosso inimigo é o diabo. E ele dá um nome para esse inimigo. Ele diz quem é o nosso inimigo. Ele nos dá muito claramente contra quem nós estamos lutando. Então o nosso inimigo é o diabo. Gosta? Mas eu gosto, né? E aí eu aproveito que eu estou com o microfone. Mas vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, você tem um inimigo. Não sou eu. É o diabo. Parece que é meio ruim falar isso, né? Parece que é meio ruim a gente falar isso, mas a Bíblia está falando isso. Pedro está falando para mim e para você, olha, Mateus, você tem um inimigo. E o teu inimigo é o diabo.
Queridos, e a palavra de Deus vai dizer que esse inimigo, ele nos odeia. Ele te odeia com todas as forças. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer acabar com você. A palavra de Deus vai dizer aqui, usando o termo de leão, que ele está procurando quem ele possa devorar, ou seja, destruir. É aniquilar, é sangrento, é animal selvagem. A figura aqui não é bonita. E é exatamente isso que Pedro quer que a gente tenha de visão do que está acontecendo. Satanás quer destruir você. E ele não está brincando comigo e com você. Ele nos odeia. E ele tem feito isso. Ele tem rodeado, ele tem acabado com muitas pessoas. Nós vamos andando e vamos conversando e vamos conhecendo histórias e ouvindo. E o que nós temos visto aqui, o diabo, ele tem destruído vidas. O diabo tem ceifado e destruído sonhos. O diabo tem destruído casamentos. O diabo tem destruído a nossa alegria. O diabo tem destruído os nossos filhos. Ele tem realmente destruído os nossos corações, os nossos lares. Tem devorado a esperança do coração das pessoas. Tem rugido e tem levado medo, angústia, opressão, pânico. Nunca se viveu numa época onde houve tanto pânico. As pessoas estão em pânico. Seja ele pânico por causa da economia, da saúde, ou pânico porque a pessoa não sabe dizer porque ela está em pânico. Está com medo. Nós vivemos numa era onde Satanás tem feito um estrago na sociedade. E talvez na nossa vida. Trazendo angústia, trazendo medo, acabando conosco. E sabe qual que é a questão? É que se nós não entendermos que nós estamos travando uma luta, que nós estamos, vamos dizer assim, sendo caçados, e que ele está pronto para destruir eu e você, nós vamos muitas vezes caminhar e vamos continuar a nossa vida sem dar tanto crédito a essa figura feroz que a Bíblia nos apresenta. E o que acontece? Nós começamos a brincar com esses leões. Em vez de matar um leão por dia, nós brincamos, nós alimentamos, nós colocamos os nossos filhos dentro da jaula com ele. Ele é bonzinho, não vai fazer nada. A gente dá crédito, a gente vai passar a mão achando que ele é dócil. Mas queridos, a cena aqui não é nada disso. E o que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você é que nós não podemos brincar com nossos inimigos. Eu e você não podemos simplesmente achar que não tem problema, que é dócil. Querido, se você permitir, Satanás vai destruir a tua vida. Se você permitir, ele vai acabar com você. Ele vai acabar com o teu coração. Ele vai acabar com as tuas emoções. Ele vai te aniquilar. Ele vai devorar tudo aquilo que você tanto ama e gosta. Ele vai devorar. E essa é uma verdade que Pedro, Paulo e Jesus nos apresentam. É um embate, é um animal feroz, uma serpente, um dragão, aqui é um leão, que a gente precisa. E quais lições eu tiro desse texto se nós queremos vencer esse nosso inimigo? A primeira lição que eu aprendo é que nós precisamos estar alertas e vigilantes. Alertas e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. Estejam alerta e vigiem. Eu estava olhando isso e eu falei, eu preciso estudar sobre leão. Olha só o que o pastor tem que estudar, né? Eu fui estudar sobre leão. Falei, se o autor, inspirado por Deus, coloca um animal desse, eu preciso estudar esse animal. E aí eu fui estudar sobre o leão e é interessante que realmente o leão, ele tem várias formas de caçar. Mas que os animais que eles mais caçam são os animais que andam em bando. É difícil o leão conseguir caçar uma girafa. É tipo como se fosse uma iguaria para eles. Mas normalmente eles caçam búfalos ou aquela listradinha lá, a zebra. Obrigado, listradinha, né? A zebra. E é interessante que, então, que eles vão caçando e eles vão seguindo essa manada. Eles vão andando do lado mesmo, rodeando. E eles não têm muita pressa. Eles vão andando, né, as leoas, os leões, eles vão andando entre a mata seca e tudo mais. E essa manada, composta por muitos búfalos, por muitos animais, tem algum grupo
que fica sempre unido, fica sempre ali, alerta, vigilante, está sempre junto. Mas enquanto eles vão andando, começa a surgir um outro grupo. E esse grupo é composto por alguns animais. O primeiro deles seria os animais que estão distraídos. Os animais que simplesmente estão ali desatentos. Então aquele animal que não se atenta em ficar com o bando, ele vai comendo, aí ele vai ficando um pouquinho para trás, aí ele vai comendo para cá, ele vê um pássaro, ele vai olhando para aquele pássaro, ele vai andando. Enquanto a manada está num lugar, ele está meio distraído, está meio perdido. Tem também aqueles animais que ficam para o lado, que são os cansados, os que estão doentes. Tem aqueles que vão ficando para trás simplesmente por preguiça. Está meio, tá meio fora de forma, daí ele vai andando, ele não consegue acompanhar a manada. E aí por preguiça ele vai, em vez de andar 2 passos, ele vai dando um, parando um pouquinho, vai para debaixo de uma sombra, para um pouquinho, e ele continua andando. Ele é o preguiçoso. E nós temos também aqueles que são confiantes demais. E por se confiar, já sabe o caminho, já sabe que dia e que hora que vai chegar na poça de água. Ele fala, olha, eu não preciso nesse ritmo. Eu sei, eu já andei por aqui. Eu sei como é que chega do outro lado. Eu já atravessei esse safari aqui, esse lugar, essa floresta muitas vezes. Então, esse grupo, ele costuma se afastar e é esse grupo que os leões começam a olhar como uma caça. É esses que eles vão buscar pegar. Esses que ficaram desatentos, preguiçosos, cansados, ou até mesmo confiantes demais, orgulhosos nos seus conhecimentos. E a palavra de Deus vai dizer então que o leão anda em derredor procurando esses animais. O que Pedro está querendo nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo, é que essa mesma cena acontece no mundo espiritual. Satanás está em derredor da nossa vida, de nós aqui. Ah, pastor, misericórdia. Queridos, a Bíblia fala que acontece, é isso que acontece. Satanás está procurando quem ele pode tragar. Quem é a presa que ele vai conseguir abocanhar, quem ele vai caçar. E as presas são essas exatamente que estão de alguma forma desacordadas, elas não estão atentas, estão preguiçosas, cansadas, estão confiantes em si mesmo, estão perdidas, assim, meio desatentas, não está vigiando. Então, se nós queremos vencer, a primeira coisa é que nós precisamos ser vigilantes. Queridos, Deus não fez eu e você para sermos presa de Satanás. Mas se a gente não quer cair nas suas armadilhas, se a gente não quer ter a nossa vida destruída, se você não quer ter as suas emoções, a sua família, a sua casa, os seus sonhos destruídos, você e eu precisamos estar vigilantes, atentos, o tempo todo, em espírito, vigilantes e atentos. E a palavra de Deus sempre vai dizer, vai dizer lá, Jesus vai dizer para os discípulos, vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É interessante como essa palavra de ser vigilante sempre é linkada com a nossa vida com Deus. A Bíblia sempre vai apresentar vigilância com vida de oração, com vida de intimidade com Deus, com vida no altar, com vida de entrega, com vida que quando nós estamos perto de Deus. O vigilante é aquele que não baixa sua guarda espiritual. É aquele que está atento e para isso ele se prostra e busca a Deus com todas as suas forças, com todo o seu ser, porque ele sabe que disso depende a sua vida. A palavra de Deus está querendo dizer o seguinte, eu e você precisamos estar tendo vida, intimidade, linkados com Deus. Só assim não seremos destruídos. Queridos, sabe quando a gente não é destruído, quando a gente consegue perceber? É quando a nossa vida está em Cristo. É quando nós estamos vigiando na nossa vida de oração. É quando nós não estamos dando brecha para o inimigo. É quando nós estamos focados em buscar e servir a Deus. E olha só que interessante que quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, a oração diária,
Ele vai dizer, não é um mantra, né, mas é uma forma de orar. Está lá na oração do Pai Nosso. Livra-nos do maligno, do mal. É algo diário, assim como nós pedimos o pão, assim como nós buscamos a Deus e o seu reino, nós precisamos entender que nós também precisamos ser livres do maligno, porque ele está em derredor. Mas como é que está a nossa vida de vigilância? Tem muita gente distraída, tem muita gente com sono, tem muita gente sendo destruída por Satanás, porque ela não tem vigiado. Aí ela está o quê? Desatenta. Ela está desatenta para a sua vida espiritual. Está 1, 2 dias sem orar, uma semana sem ler a Bíblia. Culto online não precisa assistir. Célula, perdi o interesse. Cuidado. Cuidado, porque você está se tornando uma presa fácil. E Satanás não está brincando, ele vai te destruir. Ele não vai só te destruir, te tirando da igreja, ele vai acabar com você. Ele vai te devorar. Ele vai fazer com que a sua vida seja uma desgraça. Acorda para aquilo que nós precisamos entender, nós estamos sendo caçados. E eu e você precisamos acordar para a vida espiritual. Parar de brincar. Queridos, o número de suicídios tem aumentado. O número de casos de crianças dentro de latão tem aumentado. Você acha que o diabo está brincando? Pastor, mas eu jamais faria isso. Mas querido, ele vai te destruir de outra forma. Criança dentro de lata. Pessoas matando por amor. O mundo está virado numa desgraça. E nós estamos dormindo. Estamos dormindo na nossa vida de devocional. Estamos dormindo na nossa vida de buscar a Deus. Queridos, é hora de acordar, se manter vigilante. De nós acordarmos para aquilo que nós precisamos. Acorda, porque os ataques virão. Sabe que é interessante como pai, como a gente vigia os nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos. O tempo todo a gente está vigiando o que eles estão assistindo, a gente está vigiando o linguajar, como é que eles estão tratando os amigos. O Pedro, a gente está toda hora tendo que ensinar como ele ser bonzinho com os amigos. Porque existe uma maldade numa criança de 5 anos que a gente desconhece. E a gente tem que ensinar, olha, você não pode tratar assim, você tem que falar assim. Então a gente está vigiando o comportamento, a gente está vigiando o que ele assiste, a gente está vigiando as amizades, a gente está vigiando as palavras. O tempo todo atento, cuidando. E da mesma forma, nós precisamos vigiar a nossa vida espiritual. Vigiar o que nós estamos assistindo, o que nós estamos ouvindo, com quem nós estamos andando. Queridos, porque essas são as formas de distração. Se nós estamos sendo preguiçosos, se nós estamos desatentos, se nós estamos confiantes. Pastor, mas eu tenho 20 anos de igreja. Querido, se você soubesse quantas pessoas com 20, 30, 50 anos de igreja foram destruídos no final da sua jornada, a gente acordaria hoje. Talvez o melhor exemplo na Bíblia é o próprio Sansão. Sansão era um homem nazireu, não tomava vinho, não cortava o cabelo, e dele provinha uma grande força. Mas Sansão foi alguém, um típico, ali que foi saindo dos caminhos do Senhor, que parou de vigiar e ser sóbrio. Ele começa então a confiar na sua força, então ele começa a fazer tudo aquilo que ele não podia. Um nazireu não podia tocar, na verdade nenhum judeu poderia tocar num animal morto, se ficaria impuro. Sansão, além de tocar num leão morto, ele vai lá e come mel de dentro do leão. Além de comer mel que era um pecado para ele, ele vai lá e dá para os seus pais experimentarem. Não tem problema, eu sou forte, Deus está comigo, eu conheço. E ele começou então a ficar distraído, e começou a se distrair talvez ali com uma mulher chamada Dalila. E ele começa então a se relacionar com aquela pessoa, mas não tem problema. Ele é Sansão. Ele ora, Deus responde. A força vem e ele derrota exércitos. E ele se relaciona com essa mulher e ele fica totalmente distraído nessa cilada. E ele começa a se envolver e aquela mulher o trai 3 vezes e ele permanece. Cego, distraído, desatento.
se torna preguiçoso na sua vida espiritual, na sua diligência em buscar ser santo, porque deveria ser santo, santificado. O nazireu era alguém separado para Deus. Mas para quê? E esse homem, se confiante, distraído, tem o seu cabelo cortado. Numa traição é preso pelo exército inimigo, é amarrado, ele se torna um palhaço do exército. Ele fazia bobiça, para que as pessoas, bobiça é de coisa da minha esposa de Cantarina, tá? Porque eu acho que não fala isso, eu peguei algumas palavras dela, né? Faz lá as palhaçadas, para o exército dar risada, tem os seus olhos arrancados, fica cego. Olha o estado desse homem. Alguém que tinha sido nascido para ser santo, separado, usado por Deus, agora se torna um bobo da corte, cego, humilhado, tem a sua vida destruída. E no final, pela graça de Deus, mata umas pessoas, mas o final de Sansão é trágico. Porque ele não vigiou. Queridos, nós não podemos brincar. A palavra de Deus vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não interessa quanto Bíblia você já leu, não interessa quantas campanhas você já participou, quantos retiros você já foi. Continue vigilante, porque o teu inimigo continua ao teu redor. E se nós queremos vencer, nós precisamos vigiar. Os ataques, as ciladas, as artimanhas, e identificar aquilo que ele está fazendo. A segunda coisa que nós precisamos é ser sóbrios. Interessante essa palavra, sóbrio. Quando a gente fala sóbrio, a gente lembra de alguém que bebe, não é verdade? A gente lembra de alguém, né, que é bebum e ele fala, cara, você precisa ficar sóbrio aí, fica sóbrio pelo menos um dia, né? A gente conversa com as pessoas. Mas é interessante que essa palavra tem na sua raiz a questão de estar tranquilo, de não agir por impulso, de não perder o controle. É isso que a bebida faz, né? Faz com que as pessoas perdam o controle motor e mental. E aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha, não perca o controle. Que interessante que para nós vencermos o diabo, para nós resistirmos a ele, ele vai fugir de você, em nome de Jesus nessa noite. A palavra de Deus vai convidar a gente a ser tranquilo, termos controle da situação. Mas que coisa, como assim? Como é que a gente pode ter controle? E eu estava voltando aqui, estudando os leões, e aí eles escolhem a caça, aquele animal que está fora, e eles montam uma armadilha para caçar. Então, vamos imaginar o búfalo. Então, um leão, ele ataca, na verdade, ele só ruge ali, ataca, mas ele nem corre atrás, sabe aquele só dá um susto? E aí o búfalo sai correndo para um lado, mas já tem outro leão lá na frente. Aí o outro leão faz bu, aparece, aí ele volta. Aí aparece outro, e aí os leões eles nem correm, eles vão cansando a vítima. Aí quando o búfalo está bem cansado, eles vão e... Porque o búfalo ficou desesperado, perdeu o controle. Para onde eu vou? O que eu faço agora? Vou correr para lá, ixi, não deu certo. Vou fazer aqui, não deu certo. E quando vê, a sua vida é destruída. Queridos, da mesma forma, no mundo espiritual, eu e você precisamos ter calma, sermos controlados e serenos aos ataques e rugidos do inimigo. Nós precisamos manter o controle. E quantas pessoas e quantas vezes nós somos destruídos porque nós não permanecemos serenos e tivemos controle. Nós perdemos o controle. Quem nunca se enrolou todo? A pessoa está lá, daí aconteceu um problema financeiro, daí ela fica desesperada. Daí vem um monte de seta de Satanás na cabeça da pessoa. Aí ela faz um monte de loucura. Ela vai, pega cartão de crédito, faz empréstimo no banco, e vai. Quando ela vê, ela foi destruída na sua vida financeira. Porque ela não teve controle, ela teve medo, ela ficou desesperada. Pessoas que até às vezes se envolvem com agiotagem para resolver uma situação que poderia ter sido feita de outra forma, mas no desespero ela se enrolou. Foi destruída, às vezes passa anos para acertar aquela confusão. Pessoas que tiveram um problema no casamento, ficaram desesperadas, correram para um lado, não sabiam o que fazer.
E às vezes nesse ataque de Satanás, em vez de ter calma, ter controle, sofrer uma separação, foram praticar um adultério, foram fazer aquilo, tentando achar uma solução, e quando viram, a sua família, a sua vida foi destruída. Porque foi difícil. Aquele momento de ataque, não soube como lidar, e Satanás veio e destruiu. Às vezes a gente se assusta somente com o rugido, ou a gente faz coisas que a gente se arrepende depois, leva anos. Quantas pessoas, às vezes, por não terem o controle do momento de ira, acabam com a sua vida e família indo parar numa cadeia. Porque não tiveram controle, ou não tiveram serenidade, acabaram com um relacionamento, acabaram com uma amizade, acabaram com talvez uma confiança, no momento de desespero. E Satanás está simplesmente rugindo, atacando, e ele está cercando, e aquela pessoa se torna cansada. E às vezes a gente tem sofrido isso, esse medo, essa opressão, essa angústia. A gente não vai vendo saída, a gente não vai vendo solução, a gente não sabe o que fazer, e Satanás está tudo armado. Mas sabe, queridos, a palavra de Deus nos convida a nós sermos sóbrios, a nós vencermos hoje Satanás, a resistir firme às suas ciladas, e a nós buscarmos em Deus. Quando nós estamos vigilantes, nós conseguimos então manter a calma, porque nós mesmos não temos calma. Mas quando nós estamos em Deus, vigilantes, nós conseguimos observar e falar, opa, isso aqui é um ataque. Outro dia, eu estava com a minha esposa, eu não sei se acontece só lá em casa, mas às vezes a gente discute. E aí eu discuti outro dia com a Cinha, né? Eu nem lembro o que foi, tá? Mas a gente conversou e tal, eu fiquei meio chateado com ela ficou chateada comigo, e ela foi passear com as crianças, né? Foi lá no parquinho. E eu fiquei em casa. E aí eu cheguei em casa, estava em casa, né? E tal, eu falei assim, quer saber? Eu vou mandar um textão no WhatsApp agora. Agora ela vai ver só. Eu vou escrever aqui, tá tudo aqui dentro. E ela vai ter que ler, ela vai ter que abrir, ela vai querer saber o que eu estou falando. E aí eu peguei o telefone e comecei, né? Os dedos assim, parece que tá até endemoniado os dedos, né? Você vai escrevendo uma velocidade impressionante. E aí eu fui escrevendo. E naquele momento Deus, o Espírito Santo de Deus falou, calma, o que aconteceu? Eu falei, Deus, ela vai escutar agora. E já vai falando com ela lá, porque ó. E eu estava lá digitando e tal, e Deus falou assim, calma. Vamos tentar resolver isso de outra forma, você está sem controle agora. Acalma o teu coração, vamos orar. E ele me chamou naquele, e eu escutei, Deus falou comigo. Eu parei, desliguei o celular, comecei a orar com raiva, falei, não, vou escrever, peguei de volta. E Deus falou, vamos fazer o seguinte então, filho. Eu quero que você lembre quem é a tua esposa. E Deus começou a trazer uma serenidade no meu coração, uma paz. E eu comecei a lembrar da nossa época de namoro. Eu comecei a lembrar que eu tinha pedido uma pessoa igual ela, com um sorriso igual ao dela. E Deus falou assim, olha, agora você vai escrever uma declaração de amor. Eu falei, o quê? Ele falou, escreve uma declaração de amor, filho. E diz tudo que ela é, a mãe, a esposa que ela é. Eu peguei e escrevi. E aí eu coloquei lá no Face, lá mandei para ela, depois coloquei no Face, no Insta e tal. Queridos, e aquilo ali foi realmente Satanás correndo. Porque naquele momento eu poderia ter destruído talvez uma semana, poderia ter ficado aquele clima super ruim, super tenso. Mas sabe quando a gente é sóbrio, quando a gente está vigilante, a gente percebe as artimanhas e Deus muda as nossas ações. E em vez da gente correr para um lado, desesperado, ser esbaforido, tomar atitudes nervosas, muitas vezes que atrapalham a nossa vida, que nos metem em enrascadas, naquele momento houve serenidade e controle. E Deus operou. E depois minha esposa estava um doce, né? Eu nem lembro o que a gente pegou, só sei que ficou bom depois, né? Eu tenho que até escrever uma declaração, né, de novo aí, né, para ela, né? Então, Deus ele faz coisas tremendas quando nós estamos vigilantes. Queridos, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Quando você tiver esses ataques de pânico, de ira e de medo, comece a orar, porque Satanás está te atacando, Satanás está rugindo. Não corra, não tome nenhuma decisão, fique firme.
E é por isso que a terceira lição que eu aprendo é exatamente essa, de resistir firmes na fé. Olha só o que Deus está falando para mim e para você. Quando vierem os ataques, quando Satanás rugir, quando ele vier para te atacar, você vai ficar parado. Você vai enfrentar ele. Imagine você um leão de 300 quilos, com aquela juba enorme. Só no zoológico, quando eu vejo aquele leão lá, já me dá um medo. Quando ele ruge lá no zoológico, você escuta de longe. Agora imagine ele na tua frente ali, abrindo o bocão com aqueles dentes. A palavra de Deus está falando o seguinte, você vai ficar e você vai enfrentar o bicho. Você não vai correr. Você vai ficar firme na fé e na confiança de que eu sou com você. Você ouviu aquele... Já te falaram quando você era criança? Me falavam isso. Eu não sei se é verdade. Eu nunca fiquei para ver. Mas dizem assim que cachorro sente medo, cheiro de medo. Que você não pode correr. Eu nunca fiquei para saber se é verdade. Tá? Eu sempre corri. Então eu não sei se é verdade. Se alguém já fez o teste, depois você me fala. Mas a palavra de Deus vai dizer exatamente isso. Você não pode correr. Essas lutas, esses sofrimentos, esses ataques que vêm contra a tua vida, você tem que permanecer firme e encarar. Nós devemos ficar firmes na fé. Diante das afrontas, nós devemos encarar a fé firmes em Deus. Aliançados nele. E sabe por que nós devemos... Às vezes parece loucura, você olha um texto desse e fala assim, mas isso não tem lógica, qualquer pessoa buscaria abrigo, correria do inimigo. Mas a palavra de Deus está dizendo você enfrentar. Porque só assim ele vai fugir. E tem gente que está correndo há anos, e o leão está só atrás. Chegou o dia de você enfrentar o teu inimigo, e ele vai fugir de você, amém? A palavra de Deus está dizendo que nós devemos enfrentar, porque nós temos o leão da tribo de Judá com a gente. Enquanto tem um ali rosnando para você, tem um leão da tribo de Judá atrás de você, rugindo. E vai dizer que as nações o ouvem quando ele ruge. E ele é o nosso leão, ele é o rei dos reis, o Senhor está conosco. Por isso nós devemos ficar firmes, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com você do que o inimigo que está na tua casa. Maior é o que está com você do que o problema que se levanta para te assustar. Maior é o que está em você do que o medo que vem para te fazer perder a razão. A palavra de Deus vai dizer que nós não devemos ter medo e ficarmos firmes. Firmes na fé de que Jesus venceu na cruz. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele esmaga a cabeça da serpente. Ele derrotou o pecado, a morte e o diabo naquela cruz. Nós devemos resistir porque Jesus já venceu. Olhamos para o nosso inimigo e diz, eu já venci com Jesus. Eu já venci. A palavra de Deus vai dizer que nós não devemos resistir porque quem nasceu de Deus, um maligno não lhe toca. Ele pode rosnar, ele pode rugir, ele pode bater a pata, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode me tocar. Queridos, ele não pode te tocar, ele está te assustando, ele está te afrontando, mas eu quero te dizer que aqueles que nasceram de Deus, aqueles que estão firmes na fé, aqueles que estão vigilantes e sóbrios, o maligno não toca. A palavra de Deus vai dizer que diante dos espíritos imundos, Jesus, quando estava diante daqueles homens possessos por legiões, por um ou por vários demônios, todos se prostravam diante dele e confessavam que ele era o Cristo. Sabe por que você não tem que ter medo? Porque diante de Jesus, da pessoa de Jesus na tua vida, os demônios têm que se prostrar. A palavra de Deus vai dizer porque a vitória é nossa. E nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Olha só o que diz lá em Apocalipse 12, do 7 ao 11. Então houve uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos lançados à terra. Então ouvi uma voz forte dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusava diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida.
Olha o que a Bíblia está dizendo o seguinte, que Jesus já venceu. Que o dragão já foi derrotado. E que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Não porque nós somos fortes. Não porque a gente talvez não tenha medo. Mas quando nós olhamos para Satanás, os seus ataques, nós dizemos, Satanás, o sangue de Jesus tem poder. E quando nós falamos isso, e quando nós lembramos Jesus venceu naquela cruz, nós estamos dizendo o seguinte, ei, você lembra que você já perdeu. Quando você diz na tua casa, o sangue de Jesus tem poder. Quando você declara Jesus sobre a tua vida, Jesus sobre os teus filhos. Quando você declara que a sua casa é de Cristo. Você está lembrando Satanás, Satanás, você já perdeu. A minha casa é daquele que venceu. Porque em Cristo nós somos que você já foi derrotado. Que a tua conta já está marcada. Queridos, nós precisamos lembrar que Jesus já venceu, que Jesus dá a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do Cristo. Ele nos deu autoridade, poder, força, porque Ele já venceu. Então quando você voltar para a tua casa, você vai orar na tua casa, você vai dizer, Senhor, a minha casa é do Senhor, o Senhor já venceu, aqui não, Satanás. Quando as nossas crianças têm medo, ou até mesmo crianças da igreja, eu ensino. Olha, você vai dizer, vai embora, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Até uma criança, no nome de Jesus, Satanás obedece. Não corra mais. Eu quero te encorajar a você se levantar e ficar firme no teu lar. A você se firmar na sua fé, nessas palavras que a gente leu. A você começar a orar e declarar a vitória na tua casa. Não é se vai vencer, Jesus já venceu. A você expulsar os demônios. Pastor, mas como isso? Deus te deu autoridade. Não há leão que possa te tocar. Fique firme, não corra, não retroceda, não esmoreça, não fique abaixando a cabeça, não coloque que nem um cachorrinho o rabo entre as pernas e fique ali com medo. Em frente, ore, jejue, vigie, repreenda. E mande em nome de Jesus, porque aqueles que ficarem firmes na fé, Satanás, fugirá de vós. Tem uma palavra que diz, que por um caminho veio, por 7 vão fugir. Vão fugir, vão picar a mula, o diabo da tua casa, em nome de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que o que não nos derruba nos torna mais fortes. É isso que continua Pedro falando ali. Vai falar que Deus nos restaurará, confirmará e fortalecerá e porá em firmes alicerces. Que esse sofrimento, esse rugido é por pouco tempo. Queridos, quando nós resistimos, o diabo ele tem que ir embora. Olha só, Jesus no deserto, teve 40 dias de jejum que Satanás veio e tentou Jesus. Mas houve um tempo. A palavra de Deus vai dizer que depois que Jesus combateu e ficou firme, Jesus não retrocedeu, Jesus combateu com a palavra, Jesus permaneceu firme nas promessas de Deus na vida dele. A palavra de Deus vai dizer que Satanás o deixou. Queridos, se nós ficarmos firmes, Satanás irá deixar. E essa luta que eu e você travamos é por pouco tempo. Ele vai embora. Amém? Ele vai embora. Em nome de Jesus. E quando eu leio essa palavra, eu caminho para o encerramento, eu lembro de Daniel na cova dos leões. Talvez essa história ilustre muito bem uma batalha espiritual. Daniel é jogado dentro de uma cova cheia de leões. E eles fecham ele dentro daquela caverna, dentro daquela cova. E a palavra de Deus vai dizer que permanece um tempo e depois eles vão abrir para pegar a sua carcaça. E quando vê, está Daniel lá com os leões. E os leões nem arranharam, nem morderam ele. Nada. Que cena é essa? Queridos, eu creio que se nós permanecermos firmes, vigilantes como Daniel, não importa a cova que você seja lançado, os leões não vão te devorar. Fique firme com Deus.
Satanás vai fugir, não vai te tocar, porque Deus está com você nessa cova. Deus está com você, Ele é o leão da tribo de Judá. Não há aquilo que possa nos temer, nós temos que ficar firmes, porque Ele já venceu. E nós devemos lembrar e declarar que Jesus é vitorioso, o sangue de Jesus tem poder, e Ele fugirá de nós. Eu creio que Jesus é aquele que cuida do seu rebanho. Jesus é o bom pastor, que tem na sua mão o cajado e a vara. Jesus, por isso que a palavra de Deus vai dizer que Davi era a figura do Messias, o rei. Mas quando você vai lembrar a história de Davi, você vai ver que Davi matou um leão quando o leão foi atacar as ovelhas. Ele matou o leão. Davi matou. Ele escreve aquele salmo do bom pastor. E ele vai dizer, o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor mata os leões que querem me atacar, o Senhor me defenderá. Eu quero te dizer, o Senhor é o teu bom pastor. Não há leão, não há demônio, não há diabo que possa te tocar, porque Ele vai te defender, Ele te protege. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Eu queria muito hoje te chamar à frente, mas para a gente não ser rebelde com as nossas autoridades, eu vou convidar você a orar no teu lugar, seguindo as orientações, cuidando também da tua saúde. Mas Deus também, né, não se limita aqui ou aqui, mas eu queria orar por você, querido. Você que tem escutado o rugido, tem se sentido oprimido, tem se sentido atacado, e você, em vez de estar no controle, você perdeu o controle, você não vê saída, você está desesperado. E talvez Satanás até mesmo tenha destruído algumas coisas na tua vida, tenha arrebentado. Mas a palavra de Deus e o nosso Deus é suficiente para devolver vida, restaurar nessa noite. Eu creio. Deus está te levando a você ficar firme na fé. E eu creio que hoje Deus está levantando você. E Deus está colocando no teu coração coragem para você enfrentar os ataques de Satanás. A você não mais retroceder, mas a você começar a orar, a você jejuar, e a você começar a falar, Deus, Tu tens poder, o Senhor já venceu. Eu não sei quais são os ataques que vêm contra a tua vida, eu sei que eu sofro ataques. Em outra pregação eu contei que em casa assim, eu estava tendo pesadelos, acordando em pânico à noite, acontecendo umas situações em casa estranhas, nossos filhos chorando durante a madrugada. Isso aconteceu uma vez, aconteceu outra, e eu acordo, eu durmo que nem uma pedra, mas a minha esposa estava sendo atacada. E teve um dia que eu fiquei injuriado, eu falei, olha, quer saber, cansei de voltar a dormir, cansei de ficar sonolento, agora Satanás você vai ver. E eu levantei naquela madrugada e eu fui orar na minha casa. E eu comecei a declarar, eu comecei a orar, e fiquei orando lá de madrugada. Queridos, e Satanás se retirou, porque aqueles que ficam firmes na fé, ele tem que sair. E eu creio que Satanás vai sair de casas, vai sair da tua mente, do teu coração, de relacionamentos nessa noite. Eu quero orar junto com você. Quero te convidar a você ficar firme na fé. E se você quer fazer essa oração comigo, eu te convidaria a vir à frente, mas eu vou te convidar a ficar de pé. Mas só fica de pé se você quiser orar e falar, Deus, me mantenha firme. Satanás, você vai fugir agora. Eu vou ficar firme porque o Senhor venceu. Senhor, me dá que eu seja vigilante. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, querido. Começa a falar com Deus, a gente vai orar juntos, mas eu queria que você tivesse um tempo de fazer a tua oração. E você começasse a declarar o sangue de Jesus. Senhor, Tu venceu, eu tenho firmeza no Senhor. O Senhor venceu. Eu sou mais que vencedor contigo, maior é o que está em mim do que está no mundo. Começa a pedir para Deus invadir o teu lar, começa a declarar que a tua vida é de Jesus, que o teu lar é de Jesus, que a tua casa é de Jesus. Começa a falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui como tua igreja reunida, Deus, e o Senhor nos ensina, Deus, que diante de um animal feroz como o leão, Satanás se apresenta, Deus, para cada um aqui, Pai, rosnando, rugindo. Mas Deus, hoje ninguém vai ser mais tragado, ninguém mais vai ser devorado, ninguém mais vai ser destruído. Deus, porque hoje nós nos colocamos firmes na fé. Nós, Deus, nos levantamos, Deus, e declaramos que o Senhor venceu, que o Senhor é conosco, que o Senhor é o leão da tribo de Judá,
que nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro, que o Senhor é o bom pastor que defende as suas ovelhas. E por isso, Deus, nós hoje pedimos, Pai, nos dá firmeza, nos dá vigilância, que nós sejamos sóbrios, Pai, que nós estejamos controlados diante das afrontas de Satanás. E nós pedimos agora, Deus, vem guerrear por nós. Eu quero repreender, Deus, todo ataque satânico que tem vindo contra essa mente, que tem destruído essa vida, essa esperança, essa alegria, essa paz, tem destruído esse relacionamento familiar, tem destruído essa família, tem destruído, Pai, os sonhos. Deus, eu oro, Deus, para que nessa noite, aquilo que foi destruído, Deus, construído agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás devorou, Pai, hoje o Senhor restitua na vida dos seus filhos, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga renovo. Deus, restaura, nos mantém firmes, e que no nome de Jesus, todo homem mau, todo homem forte, Satanás, você está amarrado nesse lugar, você está amarrado da vida dessa pessoa, dos negócios dessa pessoa, do relacionamento, das emoções, dos sentimentos. Nós te amarramos em nome de Jesus. Todo espírito impuro, imundo, demoníaco, bate em retirada nessa noite em nome de Jesus. E o Senhor, Pai, dê firmeza, dê coragem, dê ousadia para nós enfrentarmos as investidas. Satanás, eu quero te lembrar que você foi derrotado. Você está debaixo dos pés daquele que é santo, do Cordeiro, daquele que venceu. Jesus te destruiu naquela cruz, e nós, como seus filhos, redimidos, nascidos de novo, você não pode tocar. Você não pode tocar nos nossos filhos, na nossa esposa, na nossa casa. Nós te repreendemos em nome de Jesus. O Senhor te repreenda, Satanás. E que no nome de Jesus, Pai, possamos vencer, possamos resistir como Jesus resistiu no deserto, crendo que Satanás fugirá. Está fugindo nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí no espírito de oração, a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse que a salvação, o poder e o reino veio através de Cristo. Jesus está te oferecendo o reino, o poder e a salvação. Se você nunca se decidiu por Jesus, se você nunca entregou a tua vida para Jesus, hoje é o dia de você vencer. Você está sendo destruído, e hoje Jesus falou no teu coração, e você quer entregar a tua vida, você quer ser salvo, você não quer mais ser destruído. Nós queremos orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu queria que você levantasse a mão no teu lugar. Aleluia, amém, querido, amém. Tem mais alguém, querido? Levanta a tua mão no teu lugar. Em nome de Jesus, lá atrás, amém, querido, amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais alguém? Eu vou pedir aqui pro Heber orar com aquele irmão que está ali atrás, aqui ó, Heber. Vladimir, ora aqui com o nosso irmão aqui na frente, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Quer entregar a tua vida? Esses irmãos podem orar assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje recebo a tua salvação, o teu reino e o teu poder, mediante a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é meu único Senhor e Salvador. Sela-me com teu Espírito, faz de mim que eu nasça de novo, e eu que eu viva a tua promessa, que aqueles que nasceram de novo, o maligno não pode tocar. Em nome de Jesus, amém, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor essa canção, em nome de Jesus. Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia,
aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Declara essa noite esse Deus maravilhoso. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem Senhor Jesus, nosso Brasil. Vem Senhor Jesus sobre a nossa vida. Vem Espírito Santo de Deus. Leva-nos Senhor sobre as tuas asas. Cobre-nos Senhor com teu fogo, com teu Espírito, com teu poder Senhor. Oh, 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 oh. Santo Espírito, Santo Espírito, oh, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, estamos te esperando. Incendeia, incendeia. Ora vem Senhor Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia Curitiba, Senhor. Incendeia o Brasil. Santo Espírito, cura-nos, Senhor. Santo Espírito, liberta-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Cura os leitos dos hospitais, Senhor. Oh, oh, oh. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Antes de você ir embora para um final de semana abençoado, lembre-se que agora a gente vai entrar nesse novo lockdown. Vigie, esteja alerta e esteja pedindo controle e sobriedade a Deus. Não deixe de vigiar. Amém? Que Deus te abençoe. Não saia sem você cumprimentar pelo menos uns 5 irmãos. Pergunta o nome. Fala que Deus abençoe o seu final de semana. Dá um sorriso para ele, tá bom? Que Deus abençoe. Beijo no coração. Você pode deixar o teu pedido de oração. E também os visitantes têm uma lembrancinha. Deus te abençoe grandemente.